Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiana Maia Lins, eu sou fundadora e CEO da MakeMake, uma consultoria em reputação corporativa, e eu estou aqui para falar sobre memória. A gente gravou um vídeo, eu gravei um vídeo recentemente, na semana passada, no Instagram da MakeMake, falando sobre memória corporativa e falando o quanto que eu achava que a memória era um ativo pouco usado pelos executivos, um ativo fundamental para o gerenciamento de reputação e que era pouco utilizado, assim, era muitas vezes menosprezado, deixado de lado, os executivos não prestavam tanta atenção na memória. E aí eu recebi uma mensagem direta no Instagram de uma pessoa chamada Gisele Moraes, que não é da área, tá? Ela é engenheira, me perguntando o que era memória corporativa. Então eu decidi fazer um outro vídeo em que eu explico um pouco melhor sobre o que é memória. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que para mim é matador e que explica a importância da memória e a importância da gente pensar na memória antes dos fatos que acontecem, né? Os fatos acontecerem. Tem um pensamento de planejamento para a memória, para usar essa memória como ativo reputacional. Tá, joia? O que é memória? Memória é a documentação da história daquela instituição, enfim, de suas atuações ao longo do tempo. Então, o que é um projeto de memória? É quando a gente vai falar com as pessoas que trabalham já na empresa há muito tempo, para levantar histórias da empresa. A gente documenta também tomadas de decisão, como que as decisões são tomadas ao longo do tempo, o que move as pessoas. Então, a memória ela é muito utilizada para a comunicação interna, para fortalecimento da cultura. Eu acho uma ferramenta incrível quando a gente usa a própria história da empresa para auxiliar os executivos, enfim, em tomada de decisão agora. A gente resgata, olha só, em momentos como esse, como é que o fundador agiu, ou como que a fundadora agiu, ou como que as outras pessoas que já estiveram aqui agiram. Isso ajuda a gente a pensar, né, qual seria o melhor caminho, tanto para reforçar o que já tinha sido feito, como para escolher novos caminhos, dizer não, esse caminho foi feito até agora, mas a gente quer uma nova história. Então, eu acho a memória fundamental, tá? E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, que é um exemplo que aconteceu no Museu da Manhã. A gente participou da plataforma Brasil da Manhã, que foi realizada pelo Museu da Manhã e seus parceiros em 2018. E a plataforma Brasil da Manhã teve um projeto de memória que foi tocado por nós, foi coordenado por mim, e a gente também tinha vários parceiros aqui dentro da MakeMake que tocaram esse projeto, foi um projeto longo, de um ano inteiro, né, em que a gente documentou os eventos que estavam acontecendo no Museu da Manhã. Tá, joia? E logo no primeiro evento, depois que nosso trabalho começou de memória, a gente teve esta apresentação incrível do MVBio. Se o Museu da Manhã não tivesse pensado previamente em como que ele iria fazer para ter toda a memória do que estava acontecendo naqueles eventos, até por um marco histórico, a gente estava debatendo as eleições, né, tentando preparar as pessoas para as eleições de 2018. Se o Museu da Manhã não tivesse pensado antes em ter uma equipe lá fazendo a memória, a gente não teria este exemplo. Rouba, só ladrão. Privilégios são mantidos com o dinheiro da nação, que há muito tempo paga conta da baderna, aumento da dívida interna por alguém que desgoverna. Eles são milionários, os tratam como otários, são ladrões, vilões, roubando, escondido. O que se leva na mão grande não é devolvido por trás de vários mandatos, se esconde bandido. A apropriação do Estado para enriquecimento ilícito, a base sempre é o toma lá da cá, com comportamento implícito, ocupando o cargo público, tem um montão que devia ter na testa tatuado, eu sou ladrão e vacilão, sufocando a brava gente brasileira. Eles nos usam para atender o interesse de empreiteira, querem manter o foro privilegiado, só parar depois, botar mais dinheiro na conta, usando a grana que vem do caixa 2. Propina institucionalizada, é esquema de quadrilha muito bem organizada, é o exemplo que nós tem, que vem do Planalto Central, uma mão suja na outra desde os tempos de Cabral.
A luta contra os porcos do poder não pode ser pela aparência. Isso divide a força e nos enfraquece como consequência. Veja bem, quem está roubando e metendo a mão em dinheiro de banco não é preto, não é pobre, não é favelado, é branco e rico. Muito rico. E nós pagando mico, muita merda sendo falada e nosso ouvido virando pinico. O gigante dormiu, fechou os olhos de vergonha, nem coxinha, nem mortadela, nós é tudo pamonha. O mandatário sob a pecha de ladrão. Ser brasileiro é muito mais que vestir a camisa da seleção. Tem que estar ligado, tem que estar ciente que a cada nova lista de acusados sobra menos inocente. Não precisamos de heróis nem de mitos, apenas de novatos que ouçam nossos gritos e analise a puta crise federal, financeira, social, política, ética e moral. Os cães não vão querer largar o osso, jurando inocência mesmo do fundo do poço. Eles vão te procurar na próxima eleição. Não seja tão positivo com quem sempre te deu não. E aí, pessoal, um conteúdo dessa qualidade, como que ele pode ser usado? Ele pode ser usado de diversas maneiras. Ele pode ser usado nas redes sociais para fomentar mais e mais conversas. Ele pode ser usado no museu interno, né, um espaço de memória interna. Ele pode ser usado na comunicação interna. Então, é um material riquíssimo que pode ser explorado de diversas maneiras e, tendo alta qualidade, ele é eterno, ele está ali. Ele é um patrimônio hoje daquela instituição, né? Então, assim, vamos pensar a memória de forma mais estratégica, vamos documentar o que a gente está fazendo, vamos pensar em documentar enquanto a história acontece. Porque se isso não tivesse sido documentado enquanto aconteceu, teria sido muito mais difícil resgatar isso, porque alguém iria contar, no Museu da Manhã teve um dia uma apresentação do MV Bill, em que ele falou isso e aquilo, mas será que teria toda essa fidelidade? Acho que não, né? Acho bem difícil ter. Então, fica aqui minha dica, usem a memória, pensem a memória de forma estratégica, e se precisar de ajuda, estamos aqui, tá bom? Obrigada.